Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp é DDD 99 e o telefone 991520454. Dê aí um like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre as lições bíblicas da CPAD adulto com o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Neste trimestre temos como comentarista da CPAD o pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente em Curitiba, Paraná. Nós já estudamos na lição 1 a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. E hoje vamos estudar a lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Então vimos na lição passada que Deus é o primeiro missionário, né? Foi Deus quem disse: frutificai, crescei, multiplicai-vos, povoai toda a terra. Então, Deus tinha sempre a ideia de transculturação. Após espalhar o homem sobre a face da terra, então Deus quer que todos tenham conhecimento de Deus, adorem a Deus, que todos possam ter uma vida abundante enquanto estiverem aqui na terra e, por fim, a vida eterna com Deus. Esse é o plano de Deus, por mais que o homem tenha pecado, por mais que o homem deseje pecar, por mais que o homem se esqueça de Deus, o plano de Deus continua em vigência. Deus quer que todos sejam salvos. Nós já vimos aí no Antigo Testamento as ideias missionárias, né, contidas no Antigo Testamento. Então nós vemos aí claramente a intenção de Deus para que todos os povos, todas as etnias tivessem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de se converterem. Hoje nós vamos estudar já então essa transculturação no Novo Testamento, que é bem mais fácil de entender. Uma igreja que não tem uma visão missionária, na verdade, nem é uma igreja de Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos visto aí várias igrejas assim. É impossível identificar uma igreja como igreja de Jesus Cristo se ela não tem missionário. O textual da lição está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou a todos os seres humanos e a maneira foi tão cheia de amor, de misericórdia, que não dá para expressar em palavras. Então, como Deus expressou esse amor? Como Deus prova esse amor para conosco? Está escrito na palavra de Deus que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele amou dessa maneira. Ele deu o que Ele tinha de melhor, deu o seu Filho unigênito, para que Ele se tornasse o Filho primogênito. Então todos nós temos a oportunidade, ao ouvirmos a pregação a respeito do que Jesus fez por nós, crermos e sermos salvos, nos tornarmos também filhos de Deus. Então Jesus passou a ser o primogênito. Você vê isso no livro aí de Hebreus, né? Quando introduz no mundo o seu primogênito. Veja bem, agora ele veio para ser o primeiro. Antes ele era o unigênito, único Filho de Deus. Mas Jesus veio para, então, salvar os homens, dar a oportunidade aos homens de se tornarem também filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo amor de Deus,
da mesma vida eterna com Deus. Então a obra foi feita, precisamos apenas crermos e nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. Vivemos em comunhão com o Espírito Santo e nós alcançaremos então a vida eterna como filhos de Deus. A verdade prática diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então veja que é muito simples entendermos que Deus tem no seu coração a ideia de missões, ou seja, de levar o Evangelho a toda criatura. E ele enviou seu filho. Olha, Jesus é chamado o apóstolo, ou seja, o enviado por Deus. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Veja só, todo aquele então que se converte a Jesus Cristo, ele tem que ter essa ideia de missão na sua cabeça, na sua memória, na sua inteligência, porque ele nasceu para ser um missionário também. Jesus veio, então, para trazer a nós todos a salvação, mas nós todos temos a obrigação, o dever, temos a missão de levarmos o Evangelho a todos. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus a cabeça. Não tem como esse corpo não acompanhar a cabeça. Não tem como esse corpo não ser missionário. A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 2, e em Lucas 4, 17 a 20. Vamos ler. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Em Lucas 4, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então veja que coisa maravilhosa, né? O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus, profetizou ou vaticinou que ele viria e que ele teria esta missão. Veja só, aí diz bem claro: apregoar as boas novas aos pobres. Aos pobres aqui não quer dizer apenas financeiramente, mas aos pobres de espírito, aos necessitados de Deus. Está bem claro, para evangelizar os pobres. Então, Jesus veio com a função de levar a palavra de Deus, levar Deus, a presença de Deus, a todos que desse tempo de fazer, devido à sua curta missão. E ele fez isso com primazia, de tal modo que ainda hoje, aí está o cristianismo, né? Então foi implantado aí exatamente o trabalho missionário através de Jesus Cristo, que foi um missionário por excelência. Ele pregava a todos, tanto particularmente, quanto também pregava a multidões. Sempre Jesus, então, estava pregando, ensinando e curando a todos. Este é o Evangelho legítimo, ensinado por Jesus Cristo. Jesus deu o exemplo para que nós sigamos. Então esse é o Evangelho legítimo que a maioria das igrejas hoje não segue. Veja só, é um cristianismo missionário e é um cristianismo que ensina a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus e que cura todos. Então existe sempre a manifestação também
então, da presença de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. E nós vamos ver isso, né? Marcos 16, bem claro, que eles saíram pregando e Deus confirmava a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Isso nós vamos estudar mais detalhadamente na próxima lição. Então nós vamos ver bem claro aí no Novo Testamento, então, Jesus sendo declarado como um apóstolo enviado de Deus, como um missionário ao mundo. Ele ensinou isso aos apóstolos, e os apóstolos, então, quando nasce a igreja, né, cheios do Espírito Santo, vão então exercer a mesma função de serem missionários, levando a palavra de Deus a todos, levando a presença de Deus, o poder de Deus a todos. Nós, como igreja, corpo de Cristo, temos o dever e a obrigação, então, de continuar a tarefa de Jesus, a missão de Jesus. Então nós vamos ver aí missões claramente na vida de Jesus e claramente na vida da igreja. Quando iniciou a igreja, né, em Atos dos Apóstolos, fazemos aí missões muito divulgadas, né? Missões aí na prática realmente, como era feita e como nós devemos fazer. É o nosso exemplo, o nosso molde. E nós vamos ver depois nas cartas, né, o resultado disso, que são as igrejas abertas por toda parte e com milhares e milhares de almas sendo salvas. Nesta lição, nós vamos ver aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Tópico 1, subtópico 1, a Bíblia mostra um Deus missionário. Tópico 1, subtópico 2, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. Tópico 1, subtópico 3, a igreja à luz dessa revelação. No tópico 2, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Tópico 2, subtópico 1, nos evangelhos. Tópico 2, subtópico 2, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. No tópico 2, subtópico 3, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Tópico 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Tópico 3, subtópico 1, nas cartas paulinas. Tópico 3, subtópico 2, nas cartas gerais. Tópico 3, subtópico 3, no Apocalipse. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando a nossa lição, que é muito interessante. Vamos ver aí a introdução da lição que diz: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João 20, 21. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Então, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, está escrito: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Veja que aí está então revelado claramente que Jesus foi enviado por Deus para evangelizar o mundo todo. E Jesus diz bem claro: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Veja bem, todos aqueles que se consideram discípulos de Jesus, então são seguidores, imitadores de Jesus, todos os cristãos, todos, Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Todos, então, têm que ter essa consciência de que todos são missionários. Todos têm o dever, a obrigação de ganharem almas. Isso é muito claro, muito evidente e até impressionante, até uma coisa muito admirável
quando a gente vê vários crentes que não têm desejo de ganhar almas, não ganham uma alma sequer durante um ano inteiro. Isso é impressionante. Se é impressionante para a gente, imagine para Deus. Imagine Deus dizendo, mas eles não entenderam nada. Não é possível. Como são tão cegos assim? Então Jesus disse aos seus discípulos, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Para pescar precisa de uma boa isca. Qual é a isca? A palavra de Deus, os sinais, prodígios e maravilhas. Não existe isca melhor do que essas duas. Então, pregar a palavra de Deus e ministrar curas, libertações, milagres, ser usado aí para trazer uma mensagem do futuro, uma revelação do passado e do presente, trazer aí uma libertação de um endemoniado, trazer aí uma profecia, né? Dom de variedade de línguas com interpretação, que equivale à profecia, e aí uma ressurreição de mortos, milagres, curas, tudo isso são as iscas para atrair o pecador para Deus, para ele poder ser salvo. Então, nessa parte, né, de sinais, prodígios, maravilhas, tudo nós vamos ver mais detalhadamente na próxima lição. Então, não tem como uma pessoa ler os evangelhos, ler Atos dos Apóstolos, as cartas pastorais, as cartas gerais, o Apocalipse, e não entender que a igreja é essencialmente missionária, porque o nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, é missionário. Ele deu início à obra missionária e nós temos que continuar fazendo isso. Tópico 1. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Tópico 1. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. E também João 3, 16. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Então veja, a Bíblia, claramente, toda a Bíblia é um livro extremamente missionário. Então, nós já vimos no Antigo Testamento aí na lição passada, e agora estamos vendo no Novo Testamento. Então, na Antiga Aliança, na Nova Aliança, no Antigo Concerto, no Novo Concerto. Veja bem, é bem claro, bem específica aí a palavra de Deus, mostrando a evangelização de todos os povos. Nosso Deus é um Deus missionário. Jesus Cristo é um missionário por excelência. Então Jesus se declarou missionário. Ele diz bem claro, o Pai me enviou. E nós vemos aí, né, Isaías 61, vemos aí Lucas 4, repetindo. Então Jesus, ali em Nazaré, ele repete o que está escrito a respeito dele por Isaías. E ele dizendo que ele vem evangelizar. Está bem claro, a palavra é usada aí como mesmo missão de levar, de divulgar, de transmitir a palavra de Deus. E não é só transmitir a palavra de Deus, também o próprio Deus, é compartilhar Deus com os outros. Então Jesus fazia isso. Ele diz, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava como representante de Deus, mostrando Deus para as pessoas. Esse é o trabalho missionário. Então nós vemos na lição passada que Israel deveria ter sido mais diligente, né, nessa tarefa missionária de levar Deus a todos os povos, converter os povos a Deus. Mas eles acharam que Deus era só deles e só para eles. Então se trancaram na sua religião e não cumpriram o propósito de Deus. Mas a igreja foi
chamada, foi comissionada para continuar a tarefa de Jesus Cristo. Então nós temos que ser imitadores de Jesus, temos que evangelizar, temos que ganhar almas. Esta é a nossa função primordial enquanto nós estivermos aqui na Terra. E é uma coisa bem simples de entender, né? A igreja é o corpo de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Então, é bem simples. Se Jesus estava na Terra como um missionário, quando ele morre e ressuscita, a igreja agora representa Jesus aqui. A igreja continua fazendo a obra que Jesus iniciou. Foi o que Lucas escreveu ao seu amigo Teófilo. Olha aí, Teófilo, na primeira carta, escreveu que Jesus fez aqui enquanto estava aqui, em carne e osso, corpo humano. Agora, Atos dos Apóstolos, ele diz, eu vou continuar, escreveu que Jesus continua fazendo. Agora Jesus continua fazendo através do Espírito Santo, que está em cada um daqueles que são cristãos, que são salvos. Ou seja, através da igreja. Jesus continua pregando, ensinando, curando a todos, libertando, sendo missionário, agora através da igreja. Deus ama a todos e quer que todos conheçam esse amor. No tópico 1, subtópico 2, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. João 3,16. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Você veja, nós educamos nossos filhos, queremos que eles sejam médicos, advogados, né, políticos e muitas coisas. Mas, para ser um missionário, aí fica difícil, né? Nós não queremos. Veja só, nós pensamos o quê? Na parte financeira. Nós não pensamos na parte espiritual. Veja só, nós entendemos das coisas materiais. Buscamos as coisas materiais. Desejamos as coisas materiais. Ou seja, estamos presos aqui na terra, no mundo, nas coisas da terra, nas coisas do mundo. Mas a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima. Desejai as coisas que são de cima. Veja só, nós investimos na escola secular, gastamos dinheiro para ensinar os nossos filhos, mas não gastamos com a escola bíblica, na educação bíblica de nossos filhos. Nós não queremos gastar, não queremos investir. Veja só, prova disso, a maioria das congregações não tem um colégio, um local próprio para se ministrar as aulas, ministrar a palavra de Deus. Então veja bem, nós temos que mudar o sentido. Nossa vida tem que ser uma vida espiritual, pensar mais nas coisas de Deus, investirmos mais nas coisas de Deus. Temos que desejar que os nossos filhos sejam missionários, ganhadores de alma. Esse deve ser o nosso orgulho, já que nós queremos ter o orgulho de um filho, temos que ter o orgulho de ele ser missionário, ganhador de almas. Veja que Deus só tinha um filho e ele investiu 100% da sua família em missão. Enviou Jesus Cristo, seu filho. Veja só, nós temos que entender que a igreja é essencialmente missionária, tem que ser missionária, tem que ter o desejo missionário, tem que funcionar como uma agência missionária. Senão, não é igreja de Jesus Cristo, não é corpo de Jesus Cristo. Isso é uma coisa tão evidente, tão clara, mas infelizmente
existem muitos cegos espirituais, muitas igrejas que não sabem nem o que estão fazendo aqui na Terra. Não sabem para o que foram chamados. Existem muitos empresários evangélicos, muito ricos, que não investem nada na obra missionária. Isso é inacreditável, mas é verdade. E é o melhor e maior investimento que existe. Quanto mais você investir na obra missionária, mais Deus te abençoa, mais Deus te prospera para você ajudar mais ainda, investir mais ainda, para que todos possam ouvir a palavra de Deus, para que todos possam ser salvos. Tópico 1, subtópico 3, a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário, nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19. Essa tarefa começou em Deus, que enviou seu Filho com a mesma missão que passou a Igreja do Novo Testamento e, atualmente, perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Então veja, a tarefa está inacabada. Por que está inacabada? Simples. Porque a igreja não está investindo, a igreja não está enviando. Nós vemos uma igreja como, por exemplo, a de Imperatriz do Maranhão, com mais de 500 missionários. Se nós compararmos o número de crentes, que lá deve estar em torno de 45 mil, tem ali o pastor Raul como pastor presidente, 45 mil crentes mais ou menos. Veja bem, se nós compararmos com as igrejas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, vamos aí, Fortaleza, e Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, e as igrejas, compararmos com as capitais, que possuem aí entre 1 milhão e 20 milhões de pessoas. Veja aí, quantos crentes existem nessas cidades? Então, se nós olharmos aí e colocarmos isso em porcentagem, essas igrejas grandes deveriam se envergonhar pelo mísero trabalho que estão fazendo quanto às missões. Nós temos hoje quase aí a metade do mundo inteiro, veja só, que não ouviram o Evangelho ainda. Nós temos a janela 1040 aí, por exemplo, que ali cerca de 90% deles nunca ouviram o Evangelho. Nunca ouviram nem o nome Jesus Cristo. Imagine que coisa triste, lamentável, que vergonha para a igreja de hoje. Se nós investíssemos em obra missionária, só o que gastamos com Coca-Cola, o mundo todo já teria ouvido o Evangelho. Olha só, impressionante, mas é a verdade. É uma tristeza a realidade missionária da igreja. Então a igreja tem como prioridade, pelo menos deveria ter, a anunciar o Evangelho a todos os povos, as etnias, todas as pessoas, todas as criaturas, obedecendo a ordem de Jesus. Então nós vemos aí muito claramente o Evangelho como função primária da igreja, a divulgação desse Evangelho. Se nós tirarmos aí a parte de Jesus fazendo missão, treinando os apóstolos, tirando os evangelhos, colocando aí, por exemplo, Atos dos Apóstolos, todo o livro falando de missão. Muito claro isso. Veja bem, esse é o início da igreja, é a base da igreja. Aí vamos ver, as cartas foram escritas a igrejas abertas no trabalho missionário. Todo o Novo Testamento é missão na prática, é missão em andamento, é missão sendo feita, realizada. Tópico 2, missões dos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Tópico 2, subtópico 1, nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias
demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Isaías 61, 1 e 2. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. João 8, 32 e 36. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 18, Lucas 24, 44 a 48, João 20, 21 a 23. Eis a natureza missionária deles. Então nós vemos claramente nos evangelhos Jesus sendo missionário. O que é que Jesus fazia? Saía por toda parte, fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando a todos. Está bem claro isso aí na Bíblia. Então ele saía divulgando a palavra de Deus. Ele saía se apresentando como representante de Deus, mostrando Deus às pessoas, mostrando o amor de Deus, demonstrando na prática esse amor, sempre demonstrando o amor e a compaixão de Deus, sempre mostrando que existe a possibilidade do homem ser redimido, ser livre do pecado, ser salvo, de morar eternamente com Deus. Então, na própria elaboração dos evangelhos, através aí de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, nós vemos que o Espírito Santo conduziu esses escritores a registrar essa obra missionária, mostrando claramente o desejo de Deus para a salvação de todos, mostrando que Deus deseja que o Evangelho seja pregado, ensinado a todos. Jesus falou sobre a grande comissão, está registrado nos Evangelhos a grande comissão, aí tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em João. Está aí bem claro a grande comissão, registrada aí. É uma ordem de Jesus, é o desejo de Deus para nós, que nós sejamos ganhadores de almas, que nós continuemos a obra de Jesus Cristo na terra, divulgando a palavra de Deus a todos, indo a todas as criaturas. Tópico 2. O tópico 2, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de ele ter anunciado o evangelho, batizou-o nas águas. Atos 8, 26 a 39. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que, para Deus, todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua missão é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Atos 10, 34, 35, 11, 17 e 18. Então vemos aí no nascedouro da igreja já missões sendo totalmente ensinadas. Nós vemos aí que no dia que a igreja começou, já houve a pregação de Pedro e ali tinham várias nações, Então tinham representantes de várias nações, já é um trabalho missionário. Quando aquelas pessoas se converteram, elas saíram pregando por toda parte. Esses foram os primeiros missionários, porque eles se converteram ali. E por onde eles passavam, e quando cada um chegou na sua terra natal, divulgou a palavra de Deus lá. Então ali tinha prosélitos romanos, por exemplo, que levaram o evangelho para Roma. Vamos ver que lá em Antioquia, por exemplo, a igreja prosperou ali. Pessoas que começaram a pregar aos gregos também. Então veja só,
O Evangelho começou aí com essas pessoas que foram convertidas na primeira pregação do Evangelho aí, através de Pedro. Então foi um trabalho missionário e eles se tornaram os primeiros missionários. Depois nós vamos ver aí Estevão, por exemplo, pregando pessoas, não só judeus, mas a todos que estavam em Jerusalém. Vamos ver então, na grande perseguição levantada pelos religiosos em Jerusalém, tendo aí como líder Saulo, e ali Filipe então foge, não só ele, outros também foram pregar o Evangelho em outras partes. Mas a Bíblia registra bem claro Filipe pregando em Samaria, que tinha uma população que não eram judeus legítimos. Esse trabalho já é um trabalho missionário, essa pregação em Samaria. Várias pessoas que não eram judeus, tinham vindo de outras nações que foram colocados ali pelos assírios. Então, já é um trabalho missionário, estavam se convertendo. E a Bíblia diz por que eles se convertiam? Porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Olha só. A isca do Evangelho, a atração do Evangelho. Pregação, sinais, prodígios e maravilhas. Tem sinais, prodígios e maravilhas que nós ouvimos e tem o que nós vemos com os olhos, né? Então, por exemplo, uma profecia você ouve, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, você ouve já a ressurreição de morto, você vê uma cura, você vê a pessoa curada, um milagre, você vê um aleijado andar, um cego vê. Então, existem aqueles que você ouve, existem aqueles que você vê. Isso equipa o Evangelho. Isso mostra a presença de Deus, mostra que Jesus está vivo. Então, Filipe pregava, as pessoas se convertiam. Ali uma igreja foi fundada. Depois, Filipe vai pregar ao eunuco, que a gente entende que era o primeiro-ministro da rainha Candace. Candace é um título honorífico, como existe Doge na Espanha, Czar na Rússia, aí rei em algum país, imperador no outro. Então, aí ele era o primeiro-ministro da rainha da Etiópia. E ele, então, recebe a evangelização transcultural aí de Filipe, porque ele era da Etiópia. Então veja só que aí ele vai levar o Evangelho para a Etiópia. Depois Filipe aparece em Azoto, de Azoto ele vai para Cesareia, onde mais tarde o diácono Filipe, que é conhecido como evangelista Filipe, tinha 4 filhas, donzelas, virgens, e todas 4 tinham dom de profecia. Filipe é um pai exemplar. A pessoa, o pai, 4 filhas virgens, e as 4 filhas têm dom do Espírito Santo. Isso é raríssimo. Isso é maravilhoso. Depois vemos Pedro. Pedro também fazia incursões missionárias. Olha, por exemplo, ele esteve em Jope, ali a cidade se converteu, até a cidade vizinha. Trabalho missionário. Olha, quando ele entra na casa de Cornélio, isso é um trabalho missionário, de missão transcultural também. Porque o centurião Cornélio era romano, seus soldados, sua família eram romanos. E isso é uma missão transcultural também. Veja só. Então Pedro também fez excursões missionárias, inclusive Marcos, que era sobrinho de Barnabé, esteve acompanhando Pedro em algumas missões. Então veja só que Pedro foi muito importante. Deus usava tremendamente Pedro, a ponto de os enfermos serem colocados na beira do caminho onde Pedro passava e as pessoas eram curadas. Então houveram muitas conversões através de Pedro, um missionário, continuador da obra de Jesus Cristo. E Pedro foi usado por Deus para abrir porta do Evangelho aos gentios. Veja bem, foi ali que Pedro pregou a Cornélio, então, gentil. E ele já disse que Deus também estava salvando pessoas que não eram judeus, diferentemente do que ele aprendeu, diferentemente do que a igreja praticava em Jerusalém, pensando que o Evangelho era só para os judeus. Então ele foi usado por Deus para mostrar aos judeus que o Evangelho era para todos, que eles não iam continuar fazendo o que fizeram no Antigo Testamento, guardando só para eles, como se Deus fosse propriedade deles.
Então Deus mostrou claramente que o Evangelho é para todos. E Pedro, então, quando os irmãos se reuniram para repreendê-lo por entrar na casa de um gentil, então ele mostra, né? Ele levou testemunhas, judeus, cristãos, batizados com o Espírito Santo. E as testemunhas, então, viram que o Espírito Santo também veio sobre os gentios. Eles também receberam o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro disse que Deus não faz acepção de pessoas e que mesmo o batismo que os judeus receberam, também os gentios receberam. E ele então os batizou nas águas, porque ele não podia negar o batismo na água, que é material físico, a alguém que recebeu o batismo superior, que é espiritual, o batismo com o Espírito Santo. Tem muito pastor por aí negando o batismo nas águas a pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, colocando o material acima do espiritual. Cuidado, Deus vai pedir conta para você. No tópico 2 e no tópico 3, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Atos 9, 15, 16, 3, 8, 1 Timóteo 2, 7, Tito 2, 11. Em Atos, vemos que através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica, Atos 13, de 1 a 4. Está bem claro isso, né? Que Jerusalém era o centro cristão para os judeus e bem claro que Antioquia era o centro missionário, centro cristão para os gentios. Isso ficou bem claro. E nós vemos então Saulo, né, perseguidor da igreja, foi até Damasco, na Síria, para prender cristãos, levando cartas, e se encontrou com Jesus, se converteu, foi batizado e foi enviado por Jesus às nações. Nós vamos ver que quando ele estava em Antioquia, né, levado por Barnabé, ali então ele recebe o chamado diretamente de Deus. O Espírito Santo diz, né, separai para mim Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles fazerem. Então, Deus escolheu, Deus chamou. Sabemos que o apóstolo Paulo era sustentado pela igreja e teve lugar, como Corinto, que ele decidiu não receber ajuda nenhuma da igreja e pregou o evangelho ali. Quando era necessário, ele exercia a função de fazedor de tendas para se sustentar. Mas ele foi sustentado tanto pela igreja em geral, como também, especificamente, pelos filipenses. Vemos que Barnabé, no início da obra missionária então, chamado pelo Espírito Santo, ajuda Paulo nessa tarefa de iniciar missões. Ele era uma espécie ali de discipulador, né, de Paulo, ensinando os primeiros passos. Depois Paulo se torna então um grande missionário, já tem experiência, né? Eles se separam, Paulo sai com Silas, Barnabé sai com seu sobrinho Marcos, né? E aí vão abrir novas igrejas, né? E vão fazer um trabalho excelente de missões. Um destaque muito grande para o apóstolo Paulo, que evangelizou praticamente todo o mundo naquela época, pregando a todas as cidades que ele encontrava, todos os povoados, né, abrindo igreja por toda parte. E essas igrejas, elas também tinham as pessoas que saíam pregando o evangelho por toda parte. Tópico 3. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Tópico 3 e o tópico 1.
nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo, Efésios 2,14. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então, Paulo, após abrir as igrejas, agora escreve as igrejas. E suas cartas são lidas por todas as igrejas. Nessas cartas existiam, então, instruções, tanto a respeito da doutrina, por exemplo, doutrina aí da justificação pela fé. É uma doutrina bíblica. Então, as cartas continham doutrinas. Também, as cartas de Paulo possuíam orientações na prática da vida cristã, na prática da pregação do Evangelho, na prática missionária, na prática da oração. Então, essas cartas chegavam, traziam orientações para as igrejas. Então, vemos aí o Evangelho de Paulo, que nós podemos chamar assim, que é a carta de Paulo aos Romanos. Então, vai falar principalmente aí do pecado, né, da salvação. 1 e 2 Coríntios, nós vamos ver falando principalmente aí sobre os dons do Espírito Santo, né, sobre a regulamentação desses dons, sobre o comportar da igreja, dizendo que aprove a Deus também salvar os crentes pela loucura da pregação, ensinando como a igreja deve ofertar, né? Então, várias instruções. Vemos em Gálatas, né, Paulo falando sobre a lei, falando sobre Jesus como descendente, né, prometido a Abraão, falando que Jesus levou na cruz as nossas maldições, falando aí do fruto do Espírito, falando a respeito das obras da carne. Vemos em Efésios, né, Paulo escrevendo a eles, falando a respeito da guerra espiritual, falando da igreja, da unidade da igreja, falando dos ministérios de Jesus Cristo. Vemos em Filipenses, Paulo falando da alegria do cristão, do amor de um para com o outro, de ajuda de um para com o outro. Vemos Paulo escrevendo aos Colossenses, falando de heresias que estavam entrando na igreja, que eles precisavam ser corrigidos nisso. Paulo fala sobre a família, né? A família cristã, a família também em si, pai, filhos, escreve também a todos sobre a convivência cristã dentro de um lar. Fala a respeito das filosofias, né? Vãs sutilezas. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo fala da santificação, fala também da vinda de Jesus, fala daquilo que impede o anticristo de assumir o controle da terra, que é o Espírito Santo. Fala sobre arrebatamento. Paulo fala sobre a vinda do Senhor, fala sobre aqueles que morreram em Cristo, sobre os que estiverem vivos e forem arrebatados. Depois vemos as cartas a Timóteo e a Tito, que são as cartas pastorais aí, falando sobre as qualificações daqueles que exercem qualquer função, né, dentro da igreja, exortando Timóteo a despertar o dom que ele recebeu, falando sobre a juventude de Timóteo, dando instruções a respeito de como dirigir a igreja, de como também Tito deveria se comportar, como deveria escolher aqueles que iriam liderar a igreja. Temos uma carta pessoal aí, né, a Filemon, apresentando um ex-funcionário seu, né? Paulo então pedindo em favor dele, intercedendo. Então ali Paulo apresenta Onésimo agora como cristão ao seu patrão. Vamos ver o tópico 3 e o tópico 2 nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões
Como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, Hebreus 7, 19 e 22, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus para realizar sua vontade como lhe agrada, Hebreus 13, 20. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Então, vemos aí a carta escrita aos Hebreus, que eu acredito ser de Paulo, exortando os cristãos que estavam voltando ao judaísmo, né? Então, orientando-os a não deixarem Jesus Cristo, não deixarem a salvação. Também, aí a carta escreve sobre a superioridade de Jesus em relação aos profetas, né, a Moisés, aos anjos. Então fala de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, né, fala dos sacrifícios, fala do valor do sangue de Jesus Cristo, adverte os cristãos sobre aqueles que tombaram na caminhada de 40 anos no deserto por causa da sua rebeldia contra Deus. Fala sobre Melquisedeque fazendo aliança com Abraão, né, ali representando Deus. Veja que Melquisedeque é apresentado como sacerdote do Deus eterno. E veja que aí é transcultural, porque Melquisedeque não era judeu, e nem o sacerdócio, né? E nem o sacerdócio de Melquisedeque era o sacerdócio de Arão. Então veja que aí já é uma clara intenção de Deus de mostrar que o Evangelho é para todos. E ainda Deus fala que essa nova aliança é superior à antiga, tem melhores promessas, que é a promessa de vida eterna com Deus. Nós estaremos morando para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Corpos espirituais. Tiago escreve sobre a prática da vida cristã, né, o viver santo, fala da oração pelos doentes e enfermos, fala que a fé cristã deve ser acompanhada de boas obras, fala que o cristão não deve fazer distinção entre crente pobre e crente rico, fala a respeito da sabedoria de Deus que vem do alto, fala de não se queixarem uns contra os outros e esperarem com paciência a vinda do Senhor. Aí vem as 2 epístolas de Pedro, que fala aos cristãos dispersos por toda parte. E esses cristãos sofriam constante perseguição. Pedro fala muito sobre a santificação, que todos deveriam permanecer separados para Deus, fiéis a Deus. Pedro fala da submissão às autoridades, para que eles não morressem. Pedro dá instruções sobre casamento, sobre o comportamento das mulheres, fala sobre a vivificação do Espírito, fala da hospitalidade dos cristãos, fala do amor cristão, da união cristã, e fala que o cristão deve suportar as aflições por ser um seguidor de Jesus Cristo. Então ele encoraja os cristãos a continuarem na sua fé e persistirem na oração, na santificação. Também Pedro fala sobre os falsos mestres e também Pedro fala sobre o fim da terra. Depois nós temos as 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, onde o tema principal é o amor. Amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. João dá testemunho, né, de Jesus Cristo, olhando assim, que o próprio Deus estava no meio deles, comendo com eles, tomando banho no rio junto com eles, dormindo ali no relento, né? Ele fica muito admirado com isso. Então João fala da divindade de Jesus Cristo, fala de confessar os nossos pecados, fala que todos nós pecamos, quem disser que não tem pecado, que não peca, é mentiroso. Fala da concupiscência, ou seja, desejo carnal, né, que vem ao homem através dos 5 sentidos do corpo, né, através dos olhos, através da soberba. Então, um perigo muito grande para todo crente. João fala também sobre os falsos mestres.
João fala muito sobre amor nas suas 3 cartas, sempre falando que o segredo de tudo é o amor. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em uma única palavra: amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E em sua 3ª epístola, ele chama atenção para o exemplo de Gaio, também de Demétrio, e fala de Diótrefes, que era um péssimo exemplo, que era um péssimo obreiro, que queria sempre a primazia, queria ser o dono de tudo, falava mal de João e ainda por cima não recebia os irmãos, expulsava os irmãos que iam lá pregar e não lia, não queria que ninguém lesse as cartas de João. Depois vemos aí Judas falando da edificação, da oração em línguas para a edificação do Espírito Santo. Vemos Judas falando muito sobre falsos profetas, falsos mestres, falando sobre o fim do mundo, falando sobre o juízo de Deus sobre os pecadores, fala que todos devem batalhar pela fé e fala da firmeza do cristão. No tópico 3, subtópico 3, no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, 9, 10, 7, 9, 11 e 15. Então, no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, nós encontramos a revelação de Jesus Cristo. Encontramos aí a igreja em 7, encontramos aí nas 7 igrejas mencionadas, 7 situações da igreja, 7 épocas marcadas aí claramente pela igreja durante todo o processo de evangelização do mundo. Então nós vamos ver sempre elogios e repreensões e uma advertência para nós. Todas essas igrejas foram fechadas, se acabaram. Aí hoje, nesse local, todos são muçulmanos, todos são islâmicos. Veja só, igrejas que o apóstolo Paulo abriu, igreja, por exemplo, de Éfeso, o próprio apóstolo João dirigiu, e olha aí, todas fechadas, como exemplo para nós de tomarmos cuidado com as heresias, porque a igreja ela é aberta por Deus, mas as heresias podem destruir totalmente uma igreja. Então, tomemos cuidado com os falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos profetas. Então, busquemos o discernimento, busquemos a comunhão com o Espírito Santo para enxergarmos o que é realmente a igreja. Então, encontramos em Apocalipse vários avisos sobre a vinda de Jesus, a grande tribulação, vemos aí o juízo de Deus sobre os pecadores, vemos aí sobre o milênio. Então, várias advertências para que nós nos mantenhamos firmes até a vinda de Jesus para nos buscar. Conclusão, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho que, com o preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nascem do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Então é claro e evidente em toda a Bíblia a ação missionária de Deus. Vemos Jesus como missionário e vemos a igreja como corpo de Cristo, tendo como cabeça Jesus Cristo. Então a igreja se comportando como a agência missionária para evangelizar toda a terra. Cada um de nós temos que ter em nossa mente que nós somos chamados para ganhar almas. Nós temos que ser missionários. Missionários
na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso continente, em todo o mundo. Então a igreja tem que acordar para esse fato. Nós todos fomos chamados para ganharmos almas. Vamos orar agora. Você ouvindo a palavra de Deus, você agora crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu em nosso lugar na cruz. Nosso juízo ele tomou sobre ele, morreu ali por nós. Você crê nisso, você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas. Eles estão agora pedindo perdão pelos seus pecados, estão arrependidos, estão entregando suas vidas a Ti. Alegrara-nos, Deus, minha classe, andegrada-o, força, ranadacem. Acredite na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Acredite na obra salvífica de Jesus e receba agora a salvação, receba o Espírito Santo. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura. Solta toda doença, toda enfermidade, sai deles agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e cura totalmente. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco, telefone 99991520454, que é meu WhatsApp também. Se você deseja nos ajudar, eu preciso muito da sua ajuda. A minha casa Imperatriz era alugada e eu pagava aluguel aqui em São Paulo com o aluguel de lá. Agora o inquilino saiu, ainda deixou a casa toda estragada e eu estou precisando de ajuda para pagar o aluguel daqui. Então nos envie qualquer quantia e nos ajude. Aí você vê as contas, aí na Caixa Econômica, aqui no Bradesco, e aqui Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, que é meu CPF, 331-957-816-20. Esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.